Pela primeira vez após 13 noites consecutivas, não houve relatos de novas bombas americanas caindo no Irã, nem de ataques iranianos contra países vizinhos que possuem bases americanas no Oriente Médio. Mas isso não significa que a guerra acabou. Na verdade, muitos especialistas temem esse silêncio, porque após quase 2 semanas de bombardeios, a pergunta mais perigosa não é apenas por que os Estados Unidos pararam. A pergunta ainda maior é o que eles estão fazendo enquanto está tudo silencioso. Os Estados Unidos já estão se preparando para sua maior ofensiva que acabará com o Irã. Mas como eles vão fazer isso? Quais são seus alvos e que armas e bombas eles vão lançar sobre o Irã? Além disso, os combates entre a Arábia Saudita e os Houthis estão ficando ainda mais intensos. Será que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã já se expandiu para um conflito regional fora de controle? É isso que vamos discutir agora, aqui no Mr. Good Vibes Shorts. Sim. Nas últimas 13 noites, os Estados Unidos foram ampliando gradualmente a lista de alvos. Os ataques intensos começaram contra radares costeiros, sistemas de defesa aérea, lançadores de mísseis, instalações de drones e pequenos barcos de ataque do Irã ao redor do Estreito de Hormuz. Depois, os ataques se intensificaram, atingindo estradas, pontes, túneis, torres de comunicação, quartéis militares e instalações ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Isso significa que não estão mais apenas destruindo armas na costa, mas também tentando cortar a movimentação, a comunicação e as linhas de suprimento do Irã para dificultar a transferência de soldados, mísseis e equipamentos. Mas agora que o céu ficou subitamente silencioso, há 2 possíveis motivos. Primeiro, diplomacia. Donald Trump disse que Washington e Teherã estão conversando. Segundo ele, o Irã está mais sério agora do que antes, mas ainda não há garantia de que haverá um acordo. Por isso é possível que os Estados Unidos estejam dando uma última chance para a negociação. Mas há uma segunda possibilidade, ainda mais perigosa. Os Estados Unidos podem estar apenas se rearmando para uma grande campanha aérea. Não se pode simplesmente bombardear sem nenhuma análise. É preciso saber quantos alvos foram realmente destruídos, quais foram rapidamente consertados e para onde o Irã transferiu seus lançadores de mísseis restantes, drones e comandantes. É necessário reabastecer e fazer manutenção nos aviões. É preciso substituir as armas de precisão usadas, mudar as rotas de voo e estudar a nova posição das defesas aéreas iranianas. Também é preciso preparar forças de resgate, caso alguma aeronave americana seja atingida. Em outras palavras, uma noite tranquila pode ser usada para preparar o próximo golpe, e a pressão ainda não desapareceu. O bloqueio aos portos do Irã continua, enquanto navios de guerra, aeronaves e fuzileiros navais americanos permanecem posicionados na região. Os Estados Unidos também já redirecionaram dezenas de navios comerciais como parte da imposição do bloqueio. Enquanto isso, Trump disse que os militares dos Estados Unidos estão prontos e armados, enquanto ele considera um ataque maior do que os anteriores. E por causa dessas explicações, segundo especialistas, não devemos nos deixar enganar pelo silêncio. Pode ser que isso seja a porta para a paz, mas também pode ser o momento em que os Estados Unidos escolhem o maior alvo, aproximam suas armas mais poderosas e preparam a ofensiva que esperam incapacitar o Irã de uma só vez. Se Donald Trump der a ordem para o chamado ataque massivo, isso não será apenas mais uma noite de bombardeios. É possível que os Estados Unidos coordenem a Força Aérea, a Marinha, as unidades cibernéticas, satélites e forças de operações especiais para surpreender o Irã antes que ele possa se preparar. E neste momento, grande parte das forças necessárias já está lá e pronta. De acordo com relatos, os Estados Unidos enviaram pessoal adicional de operações especiais, esquadrões de caças, armas de precisão e equipes médicas para a região. Bombardeiros nos Estados Unidos e Reino Unido também estão em alerta máximo. Além disso, segundo o relatório do Washington Post, mais de 150 profissionais médicos militares foram enviados pelos Estados Unidos para a Alemanha, onde normalmente são levados os soldados feridos vindos do Oriente Médio. Isso não prova automaticamente que a ofensiva está garantida, mas mostra que os Estados Unidos se preparam até para o pior cenário, com o aumento de soldados feridos. Se os Estados Unidos seguirem o antigo método da Operação Epic Fury, o ataque pode começar sem que uma bomba seja o primeiro disparo. O comando cibernético e o comando espacial podem agir primeiro para atrapalhar as comunicações, os links de radar e as redes militares do Irã.
Quando eles tiverem problemas de comunicação, será difícil dar ordens aos comandantes e coordenar as defesas aéreas, e saber de onde virá o próximo ataque. Depois disso, entram em ação as aeronaves de guerra eletrônica. O trabalho deles é enganar, cegar ou interferir nos radares iranianos. É como se permitissem a entrada de caças furtivos e mísseis de cruzeiro sem serem detectados de imediato. É aqui que o F-35, o F-16 e outras aeronaves de ataque dos Estados Unidos podem entrar. Eles serão apoiados por aviões-tanque de reabastecimento aéreo para permanecerem no ar por mais tempo e realizarem uma próxima onda de ataques. Já no mar, destroyers e submarinos americanos podem lançar mísseis Tomahawk de longo alcance contra alvos bem no interior do Irã. E quando for necessário um poder de fogo ainda maior, aos bombardeiros B-1 e outras aeronaves de longo alcance capazes de transportar uma grande quantidade de armas guiadas de precisão. Os Estados Unidos já realizaram esse tipo de operação no início da guerra, segundo o Pentágono. Mais de 100 aeronaves voaram juntas em uma onda sincronizada. Caças, bombardeiros, aviões-tanque, aeronaves de ataque eletrônico, aviões de vigilância e plataformas não tripuladas. Isso também incluiu mísseis Tomahawk e ações cibernéticas. Mais de 1.000 alvos teriam sido atingidos nas primeiras 24 horas da operação. Quando a nova ofensiva for lançada, pode não ser apenas um grande ataque de uma vez. É possível que seja uma série de ataques interligados. Serão ondas que podem durar vários dias. Primeiro, para cegar o Irã. Segundo, para destruir suas forças de mísseis. E terceiro, para caçar os lançadores móveis restantes, os comandantes e as instalações subterrâneas. É improvável que isso comece com uma grande invasão terrestre. O Irã é enorme, o terreno é montanhoso e tem uma população de mais de 90 milhões de pessoas. Ocupá-lo exigiria um número enorme de soldados e poderia resultar em outro Iraque ou Afeganistão. Uma guerra longa, cara e sangrenta que a administração realmente não quer repetir. Operações especiais limitadas usando os Navy SEALs, comandos e os boinas verdes dos Estados Unidos são mais prováveis do que uma invasão em grande escala, de acordo com muitos especialistas. Isso significa que o plano pode não ser ocupar todo o Irã. O objetivo é destruir sua capacidade de lutar pelo ar, pelo mar e estrangular seu suprimento e economia, e forçar o governo a escolher se render, por meio de um acordo ou enfrentar uma destruição ainda maior. Para isso, os Estados Unidos devem atingir o ponto mais sensível e protegido do Irã. O primeiro objetivo é simples, mas muito difícil: cegar o país e suas defesas, cortar as comunicações e destruir as armas que ainda podem retaliar. Os Estados Unidos já enviaram caças adicionais F-16 e F-35 aviões-tanque de reabastecimento aéreo e aeronaves de guerra eletrônica, incluindo o EA-37B Compass QB, um avião projetado para interferir nas comunicações, radares, navegação e outros sinais eletrônicos. O EA-18G Growler e sistemas de interferência eletrônica em outras aeronaves americanas já estão em uso em combate. Na primeira onda, radares iranianos restantes e baterias de mísseis superfície-ar podem ser alvos. Aqui é possível que sejam usados os F-16 Wild Weasel especialistas em localizar e destruir defesas aéreas inimigas. Enquanto isso, os F-35 Stealth podem entrar para atingir alvos mais fortemente protegidos. Quando a defesa for rompida, então poderão entrar armas mais pesadas, bombas guiadas de precisão lançadas por bombardeiros, B-1 mísseis de aeronaves baseadas em porta-aviões e mísseis de cruzeiro de longo alcance lançados por navios ou submarinos. Ainda não se sabe se este é o plano de batalha final, mas esse tipo de combinação é essencial para uma grande campanha aérea. Quais seriam os possíveis alvos? Primeiro, os centros de comando da Guarda Revolucionária Islâmica, locais de onde partem ordens e onde se coordenam ataques de mísseis, operações com drones e movimentações navais. Também depósitos de mísseis balísticos e de cruzeiro, drones, lançadores móveis e instalações subterrâneas de armas. Em seguida, as baterias costeiras de mísseis antinávio com radar e a base naval próxima ao Estreito de Hormuz. Em seguida, em uma rodada anterior, o CENTCOM afirmou que aproximadamente 90 alvos militares iranianos foram atingidos, incluindo defesas aéreas, equipamentos de vigilância costeira e locais de armazenamento de mísseis e drones. Mas a grande ofensiva pode não parar por aí. Se realmente quiserem sufocar a capacidade do Irã de lutar, podem atingir centros de comunicação militar, rotas de suprimento, ligações ferroviárias, pontes e túneis usados para transferir armas.
O maior risco é a infraestrutura de exportação de petróleo, como a ilha de Karg, ser atingida. Se isso ocorrer, não só o Irã será afetado. É possível que o preço do petróleo exploda no mundo todo, mas o Irã não está apenas parado esperando as bombas. A resposta mais rápida do Irã pode ser o lançamento simultâneo de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones contra as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã não precisa derrubar todas as aeronaves americanas. Sobrecarregar o Patriot, o THAAD e outros sistemas de defesa aérea com muitos projéteis já basta. O Irã já fez isso antes. Já conseguiram lançar mísseis e drones contra locais com forças americanas no Kuwait, Bahrein, Catar e Jordânia. A Guarda Revolucionária Islâmica também relatou ataques a outros aeroportos na Jordânia, ao campo Al-Adiri e à base aérea Al-Ali Al-Salim no Kuwait, além de posições dos Estados Unidos na Síria. E não são apenas as bases militares que podem estar em perigo. Se o conflito aumentar, terminais de petróleo, portos, aeroportos, depósitos de combustível, instalações de energia e usinas de dessalinização de aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio podem ser alvos. E se isso ainda não for suficiente, o Irã tem mais uma carta na manga: seus grupos armados aliados. Enquanto os Estados Unidos se preparam para possivelmente desferir o maior ataque contra o Irã, a situação no Mar Vermelho se agrava quando os Houthis atacam petroleiros e instalações de petróleo da Arábia Saudita. E em resposta, as forças sauditas bombardearam o Iêmen novamente. Isso significa que uma nova frente de guerra foi aberta. No Mar Vermelho, os Houthis, apoiados pelo Irã, anunciaram um bloqueio marítimo à Arábia Saudita. Eles alertaram as companhias de navegação para não levarem ou pegarem cargas nos portos sauditas. Se não obedecerem, seus navios podem se tornar alvos. Isso não é uma simples ameaça. 2 petroleiros sauditas, o Enselia e o Laila, foram atacados pelos Houthis com mísseis e drones, segundo eles. O Enselia teria enviado um pedido de socorro após ser atingido perto de Jizan, uma área da Arábia Saudita próxima ao Mar Vermelho. Houve um incêndio na parte da frente do navio. Por causa disso, outros petroleiros sauditas recuaram, deram meia volta e procuraram uma rota mais segura, embora mais longa. Mas não foram apenas navios que os Houthis perseguiram. Eles lançaram dezenas de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones de ataque contra as instalações da Saudi Aramco em Jizan e Yanbu, áreas da Arábia Saudita. O porta-voz deles disse que os alvos foram atingidos com sucesso, embora nem todas as reivindicações tenham sido confirmadas de forma independente. Há dúvidas. Surgiram evidências de danos e fumaça densa em Jizan. Em Yanbu, mísseis teriam sido interceptados pelo sistema de defesa aérea Patriot, operado por militares gregos, e esses alvos não são de pouco valor. É um dos principais centros de exportação de petróleo da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Aqui é possível exportar o petróleo do oleoduto leste a oeste sem precisar passar pelo Estreito de Hormuz. Assim, com o Estreito de Hormuz sob risco pelo Irã, Yanbu surge como alternativa crucial. Um dos principais pontos de exportação de petróleo saudita. Agora, até isso já está na mira dos Houthis. Por isso, a coalizão liderada pela Arábia Saudita rapidamente bombardeou novamente posições militares dos Houthis em Hudaida, estratégica cidade portuária do Iêmen. As forças iemenitas apoiadas pela Arábia Saudita também atacaram locais de lançamento de mísseis e drones, além de depósitos de armas em Marib e Jauf. Há relatos de ataques na ilha Camaran, enquanto ambos os lados mobilizam mais forças em suas posições. O problema é que isso quebrou o silêncio que já durava quase 4 anos, desde 2022. Quando a guerra entre Arábia Saudita e Houthis recomeçar, não serão apenas Irã e Estados Unidos a trocar golpes diretamente. Somália, Iêmen, Arábia Saudita e outros estados do Golfo já podem ser envolvidos em um conflito regional crescente, além do envolvimento de Israel. Os Houthis alertaram que seguirão o princípio de bloqueio por bloqueio, escalada por escalada. Isso significa que cada bomba da Arábia Saudita pode ser respondida com uma nova onda de mísseis contra instalações de petróleo, aeroportos, portos ou navios. Donald Trump alertou que se os Houthis atacarem novamente, ele pode responsabilizar diretamente o Irã. Segundo ele, os Houthis e o Irã, que ele considera seu principal apoiador, podem receber um castigo militar severo. E é aqui que a situação se torna extremamente perigosa. No leste, o Estreito de Hormuz está em risco. No oeste, o Bab el-Mandeb também está sendo ameaçado. A passagem para o Mar Vermelho. Se ambas as rotas forem bloqueadas, petróleo, cargueiros e cadeias de suprimentos globais podem ficar presos.
E nesse ponto, as bombas não serão mais o único problema. Mais países podem ser forçados a se envolver para proteger seus próprios interesses e economias. Neste ponto, não são apenas os Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita e Iêmen que estão à beira do abismo, mas também a Europa, que está sendo gradualmente puxada para o fogo. O Irã acusa o Reino Unido de ser cúmplice dos Estados Unidos por permitir o uso de bases militares britânicas por forças americanas. De acordo com o IRGC, qualquer base de onde partir um ataque ao Irã pode ser considerado um alvo legítimo. Foi mencionada especificamente a Royal Air Force Fairford, no Reino Unido, onde há a presença da Força Aérea dos Estados Unidos. Em resposta, Londres afirmou que suas forças armadas estão prontas dia e noite para proteger o país, utilizando as defesas aéreas e antimísseis combinadas da Royal Navy, do Exército Britânico e da Royal Air Force. O novo primeiro-ministro, Andy Burnham, também não alterou o acordo que permite o uso das bases britânicas para o que Londres chama de operações defensivas, incluindo ataques a locais de lançamento de mísseis usados contra navios no Estreito de Hormuz. Mas para o Irã, mesmo que o Reino Unido chame de defesa, se eles ajudarem o inimigo, estarão envolvidos na guerra. E não é só o Reino Unido que pode ser envolvido. O Irã alertou que qualquer país europeu que permitir o uso de seu território ou instalações militares pelos Estados Unidos pode ser considerado inimigo. Enquanto isso, a Bulgária já autorizou o envio de até 8 aeronaves de reabastecimento KC-135 dos Estados Unidos e 250 militares para sua base aérea de Bismarck. A liderança da Bulgária destacou que se trata apenas de logística e reabastecimento aéreo, sem missões ofensivas partindo do país. Mas isso mostra o quão amplo é o apoio dos Estados Unidos na Europa. É aqui que tudo se torna extremamente perigoso, pois as frentes de guerra no Estreito de Hormuz estão aumentando. O bloqueio continua. Há ameaças de ataques à infraestrutura petrolífera e econômica em Bab el-Mandeb. Os Houthis ameaçam a navegação saudita no Golfo e colocam em risco bases americanas. Agora, até instalações na Europa entram na lista de possíveis alvos de retaliação. Após 13 noites consecutivas de ataques americanos, o Irã também alertou que, se suas instalações de energia forem atingidas, poderá mirar em instalações regionais de petróleo, gás, eletricidade e infraestrutura econômica. A conclusão clara é que uma noite sem bombas não significa paz. Este é o estágio em que os líderes buscam um acordo enquanto, ao mesmo tempo, aproximam vários aviões, mísseis e bases militares do conflito. E se houver um disparo errado, um bombardeiro lançado da Europa, um míssil atingindo uma base britânica ou um petroleiro afundando, o controle restante pode desmoronar. Por isso, agora não é mais uma questão de quão grande será esta guerra. Ela já está se expandindo. Resta saber se pode ser contida antes de virar uma guerra simultânea, do Irã e Golfo Pérsico até Rússia, Mar Vermelho e Europa. É isso que vamos acompanhar nos próximos vídeos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os outros e se inscreva no canal. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os outros e se inscreva no canal. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo.